Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos aqui para fazer uma reflexão sobre uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados que têm puro coração, simplicidade e pureza de coração, itens de 1 a 4, que fazem parte do capítulo 8 do referido livro, que é Evangelho segundo o Espiritismo. Essa passagem diz o seguinte: Bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse, e como os seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se-lhe e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos a verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as impondo-lhes as mãos. Muito bem, é sobre essa passagem do Evangelho que a gente vai fazer as nossas reflexões hoje. A gente começa essa reflexão pensando o seguinte: Jesus colocou nesta passagem, não só nesta passagem como em várias outras, a criança como exemplo de simplicidade, de afabilidade, de doçura. Mas nós sabemos que a criança é, na verdade, um ser milenar que ali está reencarnado, que já viveu muitas vezes, teve muitas encarnações, muitas delas com saldo positivo, outras com saldo negativo. E que, portanto, ainda não tem os sentimentos puros. Então a gente se pergunta, por que Jesus, então, colocou a criança como exemplo de pureza para todos nós? Bom, a nossa reflexão, então, continua no seguinte pensamento. A gente poderia se perguntar, como é que nós reagiríamos se nós víssemos na criança aquele ser que no passado nos prejudicou, nos fez mal, nos fez sofrer, ou que, de outro modo, nós fizemos este ser sofrer, nós prejudicamos, nós fizemos mal. Como é que nós nos sentiríamos em relação a isso? Será que nós a amaríamos do jeito que amamos quando vemos uma criancinha? Quando temos um filho, um sobrinho, quando nasce o filho de um amigo, não é verdade? Que a gente vê naquele, como a gente costuma dizer, naquela cara de joelho, né? Que para muitos parece feinho, para outros parece bonitinho, mas que na verdade a todos internece, né? Quem não sorri quando vê uma criança? Então, como é que seria se nós enxergássemos neste serzinho, nesta criança, que é um ser reencarnado, aquele inimigo do passado? Pensem nisso. Como é que nós reagiríamos? Será que a gente ia afagar? Será que a gente ia abraçar? Será que a gente iria amar? Então, a gente percebe aí, logo de cara, a bondade divina agindo em nosso favor. Porque coloca naquele serzinho frágil que precisa de nós, alguém em que nós precisamos aprender a amar. Olha que sabedoria nisso tudo. Não é verdade? Coloca aí também duas situações diferentes. Uma, a do pai, da mãe, do educador, que precisa educar esse ser, que precisa inserir nele sentimento de bondade, sentimento de ternura, sentimento de amor puro. Facilita esse trabalho, né? Por outro lado, também tem um serzinho, o ser reencarnante, que está ali para receber todo esse amparo, todo esse carinho, toda essa educação, todo esse amor que vem dos pais para com eles. Então, a bondade divina age de um lado
e de outros, sempre. Nós é que não entendemos, nós que às vezes nos sentimos sozinhos e abandonados, mas na verdade, essa bondade divina, esse amor por nós, que é de Deus por nós, nosso Criador, age o tempo inteiro. Pensemos nisso. Quando esse ser começa a se preparar para reencarnar, ele começa o processo de esquecimento. À medida que a gravidez da mãe avança, é também o momento em que esse espírito se prepara para o renascimento, para aquela reencarnação. Ele começa a esquecer tudo que do passado ele cometeu de ruim ou de bom, e esse esquecimento vai perdurar por toda a encarnação, de modo a não atrapalhar aquela vivência, né? Aquela oportunidade de crescimento espiritual que ele está tendo naquele momento. Então, esse esquecimento vai facilitar o aproveitamento dessa oportunidade. Mais uma vez, a bondade divina agindo em nosso favor, como em todo momento, né? Por esse e por tantos outros motivos, Jesus coloca a criança como exemplo de pureza e de bondade, de amor, em muitas passagens que ele já deixou para nós, e que a gente encontra no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Com esses erros e acertos que a gente vai vivenciando a cada encarnação, a gente vai depurando os nossos sentimentos através dessa inter-relação. Nossa inter-relação com o pai, com a mãe, inter-relação com a família de modo geral. Depois a gente começa a nos inter-relacionarmos com a escola, mais tarde ainda com o trabalho, com a nova família que a gente passa a integrar e assim por diante. E essa encarnação vai seguindo e a gente vai aprendendo, vai internalizando novos valores, novos sentimentos, vai nos afastando do orgulho, vai nos afastando dos sentimentos ruins, daqueles que a gente tinha antes e que eram contrários às leis divinas. E a gente vai continuando a se melhorar nesse processo. Tanto nós enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filho, enquanto irmão, enquanto irmã, enquanto amigo, enquanto esposo, enquanto esposa, e assim por diante as inter-relações vão acontecendo e vão nos depurando. Porque a gente entende também que, como é que eu posso dizer? Ser puro, ser simples, melhor dizendo, né? Não é fácil. É difícil, gente. É difícil porque é a gente se domar todo dia. Tomar os nossos sentimentos ruins, tomar o nosso orgulho, tomar a nossa vaidade, né? E isso dá trabalho, é esforço, todo dia um pouquinho, todo dia um pontinho, daquelas coisas que vão acontecendo à medida que a vida vai continuando, né? Como eu disse, naquelas inter-relações com todos aqueles que a gente convive em sociedade de modo geral. Então é por isso que a gente faz as nossas reflexões nesse aspecto, né? Porque se a gente se concentrar, se a gente se mantiver só no sentimento ruim, só no sentimento endurecido, a nossa alma fica meio que presa, né? Fica estagnada e a gente precisa se libertar, a gente precisa vivenciar o amor, tudo aquilo que Deus tem a nos ofertar e que a gente, na maioria das vezes, não enxerga, não percebe, não aproveita absolutamente nada disso. E está à nossa disposição, é só a gente querer, né? E por conta de tudo isso, por conta dessa passagem do Evangelho, e que a gente lê e relê e reflete, e parece que a gente esqueceu no dia seguinte, mas não esqueceu. Ela está lá,
todo dia martelando na nossa cabeça. Quando acontece uma situação, a gente para e pensa, vem aquela chamada, né? Oxe, eu li tal coisa em tal passagem do Evangelho, eu li tal coisa no capítulo 8. Então por que eu estou agindo desse jeito? Então por que eu estou pensando desse jeito? Né? A gente não esquece, a gente aprende. A gente só não sabe que aprende. Essa que é a verdade. Tem uma outra coisa que a gente precisa colocar em pauta aqui nessa nossa reflexão, é a seguinte questão. Qual é a necessidade que o espírito tem de passar pela infância? Será que a gente já se perguntou isso? Por que a gente já não nasce adulto? Por que a gente nasce criancinha e vai crescendo, vai amadurecendo, se torna adolescente, depois se torna adulto, depois se torna maduro, depois envelhece e volta para o mundo espiritual? Será que a gente já se fez essa reflexão, essa pergunta a si mesmo? Será que aí também não está a bondade divina agindo em nosso favor? Muito bem. Nós já dissemos aqui que no momento que a gente se prepara enquanto espírito para reencarnar, vai acontecendo o esquecimento do passado, necessário para a nossa vivência nesse planeta e para não prejudicar as nossas relações sociais, né? As nossas inter-relações. Bom, nós já dissemos isso. Ok. Bom, o espírito, ele renasce naquele corpo frágil, infantil e dócil que tanto nos internece. E à medida que ele cresce, ele vai amadurecendo e ele vai começando a se mostrar tal qual ele é, tal qual como nós somos. Né? Quando a gente chega na adolescência, a gente se torna um ser difícil. Né? A gente briga por tudo, a gente grita por tudo, a gente quer tudo e não quer nada, a gente quer uma coisa numa hora e não quer na outra, a gente só sabe dizer não, nunca sim, a gente não quer assumir responsabilidade, mas quer ter direitos, a gente não quer ter deveres, e assim vai. Então nós nos tornamos seres altamente difíceis nesse momento. Né? Difíceis para os pais, difíceis para os avós, difíceis para os irmãos e assim por diante. Este ser que se apresenta tão difícil é o que nós somos ainda na realidade. É que quando a gente começa a apresentar essas questões na nossa vivência, é que nós estamos saindo da infância, entrando pela adolescência para chegar na vida adulta. Né? Então, aquela criancinha frágil e dócil do passado vai ficando para trás. Aparece agora o que nós realmente somos em essência. E aí é que entra ainda mais o trabalho árduo dos pais e dos educadores que estão ali com essa finalidade, né? Com essa finalidade de educar, de mostrar os novos sentimentos, de mostrar novos caminhos que antes não foram sentidos e que antes não foram percorridos, mas que agora precisam ser compreendidos, sentidos e vivenciados. É por isso que a gente não nasce adulto. É por isso que a gente nasce criancinha. Não só para nos enternecer. Não só por isso. Também por isso, mas não só por isso. Existe aí, como já disse várias vezes e continuo a repetir, né, nessa nossa reflexão, a bondade divina agindo em nosso favor. Porque aí, só agora, quando a gente se torna rebelde na adolescência, é que os nossos pais têm maiores dificuldades. É que eles endurecem com a gente. É que eles é o momento em que eles dizem mais nãos para nós. E a gente só consegue entender isso quando chega na vida adulta, quando nós, por nossa vez, nos tornamos pais. E que nós precisamos passar por isso também. Né?
Então fica aí mais essa reflexão nessa questão, que é do porquê de nós nascermos criancinhas e passarmos por todo o processo, né, da infância, da adolescência, da juventude, da vida adulta, da velhice. Cada fase dessa tem a sua necessidade, a sua peculiaridade, a sua importância no nosso crescimento moral e para o nosso crescimento espiritual. É por isso que nós estamos aí tendo essas oportunidades a cada encarnação, né? Portanto, essa reflexão de hoje nos ajuda, desculpa, a nos entender melhor, a nos entender desde o começo até no momento em que a gente volta para o mundo espiritual, qual a necessidade, do porquê do nós domarmos os nossos sentimentos e aí por diante. Não é? Que essa reflexão possa ajudar tantos quantos forem possíveis a melhorar a si mesmo, a exercitar a mansuetude, a simplicidade, a pureza de coração em cada um de nós, a cada dia e a cada momento em que vivemos e que aproveitamos cada encarnação. Não esqueçamos que Deus que nos criou não nos abandona e nós estamos sempre tendo auxílio dos amigos espirituais que nos acompanham e nos intuem ao bem, a ter força e coragem para enfrentar a nós mesmos e assim seguir em frente a nossa jornada. Portanto, eu me despeço por aqui, agradecendo a companhia de todos, que assim seja.